De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito de cuidados com os nossos olhos aqui na companhia do Dr. Carlos Leandro. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, né? É sempre um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre a saúde dos nossos olhos. Perfeito. Doutor, a gente sempre fala da questão, né, preventiva e dos cuidados, mas vou aproveitar uma pergunta aqui da Josi, não é? Que fala que ultimamente os olhos, entre aspas, entraram na moda, né? E a gente tem um volume muito grande de pessoas comprando lentes de contato coloridas e utilizando. E ela coloca aqui, especialmente, muitas vezes sem consultar o médico. Vai lá, hoje está tudo na ponta dos dedos aí, compra na internet e faz esse uso. Qual é o risco desse tipo de uso, doutor? Hoje, basicamente, né, os olhos estão na moda, vamos dizer assim, né, conforme foi colocado na pergunta, por duas grandes questões. Lentes coloridas e também o alongamento dos cílios, né, que é aquele cílios artificial que as mulheres colocam, né? Na questão da pergunta aí sobre a lente de contato, mesmo sendo lente de contato sem grau, lente de contato colorida, né, com a finalidade só de estética, ela precisa ser feita com orientação do oftalmologista. Ela tem que ter os mesmos cuidados das lentes normais. Porque o risco de você fazer isso sem orientação médica é o risco de infecção, principalmente, né? E as infecções que acontecem pelo mau uso de lentes de contato são extremamente graves. E se você associa isso ao alongamento de cílios, né, você tem uma dificuldade muito grande em fazer a higienização dos cílios por conta do alongamento, e aí isso potencializa aí o risco de infecções. Uhum. E muitas vezes a pessoa não sabe nem como proceder na utilização de uma lente, né? E isso acaba também complicando, né? Ficar tempo a mais, não é? Exatamente, né? Então, a gente tem que fazer a avaliação como se fosse uma lente normal, porque de fato ela acaba sendo uma lente normal. A única diferença é que ela tem cor, ela é com finalidade estética, mas as orientações com relação à adaptação, com relação às orientações com relação a como usar a lente, como descartar, né? Como fazer a higienização das lentes, isso é papel do oftalmologista, para minimizar aí os riscos de complicações. Uhum. Também, não é, nessa questão para quem utiliza a lente, né? A questão específica de manutenção, higiene, em especial retirar antes de dormir. Isso é regra, é o que pergunta o Pedro. Exatamente. A grande maioria das complicações ligadas à lente de contato, a imensa maioria, elas acontecem pelo mau uso da lente de contato. E talvez a coisa mais importante, o fator mais importante é a pessoa que dorme com a lente, né? Dormir com a lente é um perigo muito grande. Então, durante as orientações para a adaptação da lente, todas essas informações são passadas para as pessoas que vão usar. O mau uso da lente com relação a dormir com a lente e também como manipular essa lente estão entre os fatores principais aí de complicações. Uhum. Completando essa questão aí, não é? Fazendo isso tudo correto, com orientação do médico, é possível utilizar lentes coloridas? Sim, possível. Eu tenho muitos pacientes, né, que usam lentes coloridas, tem pacientes que usam lentes coloridas só com função estética, outros pacientes que precisam usar lente por grau mesmo, acabam colocando colorida também, tranquilamente, sem problema nenhum, já fazem uso há muitos anos, sem problema algum, porque fazem da forma correta. Uhum. E a Rose aqui também, não é, perguntando a respeito de a partir de que idade é recomendável lente, em especial a de grau. Isso, na verdade, né, essa é uma pergunta que quando os pais me fazem essa pergunta, eu devolvo a pergunta para eles. São os pais que determinam quando o filho está pronto para usar uma lente de contato. Se a gente considerar pacientes menores de idade, né, menores de idade, vamos colocar assim. Então, eu tenho pacientes hoje de 12 anos que usam lente de contato, e tenho pacientes, às vezes, de 16 a 17 anos que ainda os pais não acham que eles têm condição de cuidar da lente sozinho.
A pergunta que tem que ser feita é assim: o meu filho está pronto para cuidar da lente sozinho? Obviamente sob a supervisão dos pais? Sim. Aí a gente indica. Vamos colocar uma resposta, né, para ter um número. Antes de 12 anos de idade, eu acho muito complicado usar lente de contato. E justamente, não é? Há casos e casos, tem a questão da adaptação também, e muitas vezes a pessoa fica, de certa forma, muitas vezes resistente à questão do óculos, etc. Mas não é todo mundo que se adapta à lente. Exatamente, né? Primeiro que a indicação da lente de contato, ela não é escolha do paciente. Eu quero usar. Não é bem assim, né? A lente de contato, ela deve ser indicação do médico de acordo com o grau que a pessoa tem, de acordo com as condições da córnea, né? E se a gente está falando de uma criança ou um pré-adolescente, a questão dos cuidados, higiene, disciplina e não dormir com a lente acaba ficando um pouco mais complicado, né? Então, obviamente que tem que haver a supervisão dos pais, mas os pais têm que saber se aquela criança tem já a responsabilidade para cuidar de uma lente de contato sozinho. E o acompanhamento também na fase de adaptação, né? Se passa por um período de adaptação. Nem com todo mundo isso vai dar certo. Exatamente. Então, como que eu procedo hoje na minha rotina em pacientes que vão usar lente de contato? Antes da gente fazer o pedido das lentes de contato, nós fazemos um teste com os pacientes, né? Nesse teste, a gente apresenta a questão teórica de como que é o funcionamento da lente no dia a dia, e nós falamos também e nós fazemos um teste prático. Né? A gente coloca a lente no paciente, deixa ele por algum tempo no consultório para sentir como a lente vai estar no olho e mesmo se a paciente ainda não se sentiu seguro, a gente entrega com supervisão a lente de contato para ele levar para casa, para ele testar primeiro, sentir primeiro se aquilo aí é o que ele está realmente esperando, para aí sim a gente fazer a solicitação das lentes de contato para ele. Emendando na questão das lentes, não é? Falar um pouquinho a respeito da cirurgia de catarata, né, em que também há uma substituição de lente aí, né, mas essa fixa, né, e falar um pouquinho disso, né, como é que é esse processo e, em especial, o quanto isso tem evoluído, doutor. Exatamente. Talvez o que mais evoluiu hoje em cirurgia de catarata são as lentes intraoculares, né? Então, só para dar uma explicada muito rápida aqui, né? O que acontece? A catarata é o embaçamento da lente natural que nós temos lá dentro do nosso olho, lá na parte de dentro. Essa lente natural, com esse embaçamento, ela precisa ser substituída. Então, ela é substituída por uma lente intraocular, né? Definitiva. Essa lente não troca, ela é colocada uma vez só. E hoje essas lentes evoluíram demais, né? Com aumento da tecnologia, né? Aumento da qualidade dessas lentes e hoje com fins até para eliminação de óculos. Hoje a gente consegue numa cirurgia de catarata fazer com que o paciente fique independente de óculos, tanto para longe como para perto. Já aproveita e faz aquela correção. Já aproveita e faz a correção. E isso é sem sombra de dúvidas o que mais evoluiu hoje nas cirurgias de catarata. Ângela perguntando também, que é interessante, pode-se usar a lente com cor nesse processo? Não, nesse caso não. Porque o que dá cor nos nossos olhos é a íris, né? A gente chama de pupila aqui na parte da frente do nosso olho. Tem gente que tem marrom, verde, azul. Então, a lente intraocular ela é colocada lá no fundo do olho. Então, ela é preciso que ela seja transparente, para que ela cumpra a função de visão, né? Então, colorido só lente de contato, né? Que pode ter grau ou não. Lente intraocular para cirurgia de catarata é uma lente transparente. Perfeito. E nessa questão da mudança, né? O Pedro perguntando aqui, o que mudou? O tipo de material? Não, o material continua o mesmo. O que mudou é a tecnologia que essas lentes têm no sentido visual. Né? Então, hoje as lentes conseguem ser confeccionadas de um modo que a correção da visão de longe e de perto seja 100%. Obviamente que nem todos os pacientes podem colocar esse material, né? A decisão de qual lente intraocular você vai usar numa cirurgia de catarata, ela é feita através dos exames pré-operatórios. A partir daí, você, junto com o paciente, define qual é a melhor lente para aquele olho. Perfeito. E é bacana pensar nisso, né? Imagina uma pessoa que usou óculos quase a vida toda, não é?
fazer uma cirurgia dessa e ainda ficar livre do óculos. Exatamente. Então, tem dois exemplos legais para a gente citar. Então, suponhamos que a pessoa tenha lá 8 graus de miopia. Vamos dar um exemplo. Sempre usou óculos muito grosso, com estética não é muito legal. Então, quando você faz a cirurgia de catarata, você corrige 100% desses 8 graus. Você tem essa possibilidade de corrigir. E normalmente, como a cirurgia de catarata ela é feita em pessoas de mais idade, vamos colocar a partir dos 50 anos, na grande maioria, quase todo mundo já tem a questão da dificuldade para perto, que é a vista cansada, né? Que isso incomoda muitas pessoas hoje, ter que usar óculos para perto. Então você, além de corrigir a parte de longe que a pessoa tem, ou mesmo se ela não tenha nada de longe, você corrige essa vista cansada de perto. Tudo com a colocação da lente intraocular adequada. Muito bom. Rosa também com uma pergunta interessante, não é? No passado se fazia direto a cirurgia de catarata dos 2 olhos. Hoje não mais, não é? Por que da mudança? Bom, na verdade é o seguinte, eu não sei qual a fonte de informação que a Rosa usou, né? Mas sempre a cirurgia de catarata, ela é realizada um olho de cada vez, né? Até existem locais em que se faz a cirurgia nos 2 olhos ao mesmo tempo, mas isso não é recomendado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Por mais que hoje a cirurgia de catarata seja um procedimento muito seguro, é um procedimento invasivo, né? E você tem riscos de infecção, por menores que seja. Então é importante que você opere um olho, espere a recuperação visual, né, os riscos de infecção já foram embora, aí a partir daí você parte para o segundo olho. Em cirurgia de catarata, existem outras cirurgias não invasivas, por exemplo, cirurgias de laser para só correção de grau, sem colocação de lente. Como não é invasivo, você até deve fazer os 2 ao mesmo tempo, mas nós estamos falando em cirurgia de catarata, um olho de cada vez. Perfeito. E até também para não tirar a autonomia do paciente nesse período de recuperação. Exatamente, né? Imagina só você ter que fazer um repouso com baixa de visão nos 2 olhos nessa fase inicial, né? Cuidados para um olho, cuidados para o outro, então seria uma coisa realmente mais complicada. E se você, por exemplo, se faz a cirurgia em um olho, você faz a colocação da lente intraocular, se você precisa fazer algum ajuste para melhora da visão, você tem a oportunidade de fazer esse ajuste no outro olho. Então é legal que você veja a recuperação do primeiro olho e aí você consegue fazer algum pequeno ajuste quando for fazer o segundo. Muito bom. O Milton perguntando também a respeito justamente dessa fase de ajuste, não é? Por que o olho fica tão sensível à luz no primeiro momento? Quando nós fazemos a cirurgia de catarata, você coloca uma lente intraocular totalmente transparente. Então a entrada da luz no nosso olho ela é mais intensa, né? A luz entra com mais intensidade ali e ela causa um desconforto inicial. Lembrando que as lentes intraoculares usadas hoje, elas têm proteção com ultravioleta, contra os raios azuis de telas, porém, a luz mesmo que entra, ela causa desconforto, não é uma coisa que vai prejudicar a pessoa, mas tem um desconfortozinho sim nos primeiros dias de cirurgia, até a adaptação do cérebro ali com isso. Porque é isso, né? Você estava recebendo baixa iluminação, né? Exato, e de repente de uma hora para outra você torna tudo transparente. Então eu costumo dizer assim para os pacientes, quanto mais a luz incomoda no começo, melhor, porque é sinal que tudo está respondendo do jeito que tem que responder, né? Então eu fico até feliz quando o paciente reclama que está com dificuldade com a luz. E obviamente a gente sabe que isso é passageiro, né? Perfeito. E porque justamente, né, o contrário leva muito tempo para acontecer, né? É gradual, então a pessoa não nota. Exatamente, né? A catarata, na maioria dos casos, ela vai aumentando a intensidade dela devagar. E muitos pacientes não percebem isso. E a cirurgia não, ela é uma coisa imediata, né? Então os sintomas são sempre um pouco mais agressivos. Exato, o olho vai embaçando aos pouquinhos ali, vai perdendo essa nitidez da lente aos pouquinhos. Exatamente. E muitos pacientes vão a consultas de rotina e nem desconfiam que possam estar com catarata. E quando você vai fazer a medida da visão, com a avaliação lá por dentro do olho, aí você consegue mostrar para o paciente que a visão dele não está legal realmente. E nesse caso é cirurgia, né? Para catarata não existe lente que faça correção. A cirurgia de catarata o único tratamento é a cirurgia, não existe remédio, colírio, lentes, nada, né? E a gente sabe hoje que idealmente
Quanto antes você opera, muito, muito melhor os resultados. Primeiro que você faz uma cirurgia mais fácil, né? Uma cirurgia numa catarata menor, você tem uma dificuldade cirúrgica menor. E com isso você expõe o paciente a menos riscos, né? E um restabelecimento muito, muito, muito mais tranquilo da visão. A Miriam perguntando aqui a respeito da questão de lubrificação, né, dos olhos e se é recomendado usar produtos para ajudar nisso. A lubrificação dos olhos é uma coisa muito importante, né? Principalmente ultimamente que o aumento nosso de telas, né, ele é maior. Consequentemente, o olho fica mais seco, naturalmente, pela exposição maior às telas. E se a gente considerar que o uso de ar-condicionado e ventiladores também acabam ressecando ainda mais. Então, sim, é recomendado que a gente faça a lubrificação com colírios adequados para isso, né? Cada paciente pode ter, às vezes, uma necessidade de acordo com os sintomas, né, de determinados colírios diferentes. Então, é recomendado que os pacientes passem por consulta oftalmológica para a gente identificar se é só um olho seco mesmo, se tem alguma outra questão de alergia, né? Para indicar o lubrificante correto individualmente. Perfeito. E Rafael aqui perguntando a respeito especificamente de higiene dos olhos, né? Como cuidar dessa parte de higiene? Exatamente. Quando nós falamos em lubrificação do olho, é importante que nós tenhamos uma boa higienização dos nossos olhos, né? Algumas pessoas podem ter, por exemplo, aumento de oleosidade de pele, né? Tem, às vezes, principalmente mulheres que às vezes acabam passando maquiagem, lápis, né? Aquela coisa toda aí ao redor dos olhos. Então é importante que essa questão seja bem lubrificada, né? Nós não temos, por exemplo, o hábito de lavar os nossos olhos durante o banho, até porque o sabão e shampoo acaba ardendo mesmo. Mas se nós usarmos, por exemplo, shampoo de lavar recém-nascido, que não arde o olho, né? Todo mundo deveria ter esse hábito e fazer uma higienizaçãozinha nas pálpebras ali, para a gente retirar oleosidade de pele, a sujeira mesmo da poluição do dia a dia. Em caso das mulheres, retirar excessos de maquiagem ou de produtos que acabam passando no rosto, na região dos olhos. Perfeito. Shampoozinho aí para bebê. Shampoo para bebê, aquele higieniza pálpebra e cílios. Exatamente, né? Bem delicadamente ali para não causar nenhum machucado. Mas é um produto bom e barato, né? Que a gente compra tranquilo em qualquer Se for só para essa finalidade, vai durar muito aí claro, para fazer com tranquilidade, né? Com relação à maquiagem que você pontuou, né? É o que a Cláudia coloca aqui, né? Que ela teve problemas de irritação justamente por não retirar corretamente a maquiagem. Isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Às vezes a gente atende, principalmente as mulheres que usam mais, e a gente pergunta, você usou maquiagem a última vez faz quanto tempo? Às vezes faz 3 dias, mas a gente observa durante o exame restos de maquiagem ali, né? Porque às vezes chega mais tarde, preguiça de limpar, não usa o demaquilante de forma correta e isso pode realmente ir ressecando ali a região onde a lágrima deveria passar com mais tranquilidade para a lubrificação e acaba ficando com o olho seco ou mesmo até irritado, processos inflamatórios, alérgicos, por conta dessa maquiagem que fica ali. Então, por isso, observar, não é, como é que está esse cuidado específico aí para não enfrentar problemas. Exatamente. Então, assim, o uso da maquiagem de boa qualidade, ele é liberado. Qualquer pessoa pode usar. O segredo se você usou, você precisa retirar aquele produto do olho e da forma correta, né? Para evitar que os restos ali daquela maquiagem se tornem uma sujeira ali para o olho, trazendo problemas. Caio perguntando a respeito de conjuntivite, não é? Quais são as causas e se existe período mais propício para conjuntivite? Exatamente. Basicamente, né, nós temos 3 tipos mais comuns de conjuntivite, né? As conjuntivites alérgicas, né, que são processos inflamatórios por questões alérgicas de cada pessoa, né? As conjuntivites virais, causadas por vírus, e as conjuntivites bacterianas, causadas por bactérias, né? As conjuntivites alérgicas, elas são mais comuns na época do frio, né? Por aquela questão do ressecamento maior do tempo, é uma época em que as conjuntivites alérgicas são mais frequentes. As alergias são mais frequentes nessa época.
E as conjuntivites virais bacterianas, o contrário, né? Elas são mais comuns na época do verão, né? Pelo aumento do uso de piscinas, o contato maior entre as pessoas em áreas de convívio comum, né? Viagem acaba transportando exatamente. de um lado para o outro. Então, são mais comuns nas épocas quentes. Então, por isso, atenção nesses períodos aí, Atenção com os nesses hábitos. períodos. Né? Exatamente. O aumento de conjuntivites virais bacterianas nessa época do ano, por exemplo, é muito expressivo. Perfeito. Então, de novo, né, nesse caso específico aí nessa época, aumentar aí o cuidado com higienização e no período seco com lubrificação. A higienização, né, ela depois, principalmente depois da pandemia, acho que virou um hábito, né? Nós temos um aumento aí aumentamos a nossa higienização dia a dia com lavagem de mãos, uso de álcool gel, e a gente notou isso, uma diminuição nos quadros de conjuntivite pós-pandemia, justamente pelo fato da melhora da higienização, uso de máscara, que as pessoas começaram a ter o hábito, né? E diminuiu os casos de conjuntivite. Agora que as pessoas deram uma relaxada, vamos dizer assim, né, todo mundo, máscara principalmente, né, a gente voltou a ter quadros de conjuntivite na mesma frequência que a gente tinha antes. Muito bom. Rosana perguntando a respeito de blefarite, né, o que causa e como é feito o tratamento. A blefarite ela vem resumir o que a gente estava falando sobre a higienização, sobre produtos nos nossos olhos, né? Quando você tem a inflamação nas pálpebras, em decorrência do aumento de sujeira, restos de maquiagem ou mesmo oleosidade, né? Você pode ter um processo inflamatório crônico na região palpebral, né? E isso leva a um quadro de blefarite, que é um processo inflamatório das pálpebras mesmo, né? Alguns pacientes podem acabar desenvolvendo também calazo, tersol, que é mais conhecido, né? E tudo em decorrência da blefarite, né? Então, se a pessoa tem blefarite, ela precisa do tratamento médico, né? Para você identificar que nível que essa blefarite está, para poder, às vezes tem que usar até mesmo antibióticos para resolver essa blefarite. Mas o tratamento também entra naquela questão da limpeza, da higienização dos cílios com uma frequência um pouco maior. Tem essa associação junto, né, de todo o processo. E é interessante falar disso, né, porque justamente, né, você tem tratamento correto, mas a gente sempre tinha uma mística muito grande, né? O doutor citou aí Tersol, né? Tinha uma série de simpatias das avós para o Tersol, que inclusive passavam longe dessa questão da higienização, eram coisas que até eram um pouquinho prejudiciais aí dentro do processo. Exatamente, né? Então a gente tem, por exemplo, o hábito, as pessoas usavam a colher, fazia atrito, né? O que aquilo ali funcionava em alguns casos? Porque gerava calor. Então, se você gera calor naquele local, você faz com que o abscesso de um tersol, por exemplo, acabe drenando, né? Mas tudo se resume a por que aconteceu aquele processo inflamatório? Por causa de uma má higienização dos cílios, em decorrência uma blefarite, uma predisposição da pessoa a ter mais aquela questão da sujeirinha do dia a dia ali na região das pálpebras. E que está ligado muitas vezes a isso, né? Como você coloca, né? Excesso de oleosidade, tipo de trabalho, onde trabalha. Exatamente, né? Sempre individualizando, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm um pouco de oleosidade aumentada nessa região e nem sabe que tem. E isso aí já é um fator. Qualquer poeirinha vai colar, vai aderir ali. Você mistura aquele oleosidade com sujeira, vira uma porta de entrada para vírus e bactérias. Exatamente. Por isso também a questão dos usos, né, dependendo do local de trabalho, dos equipamentos de segurança. Não, com certeza. Né? Fundamental isso. Os equipamentos de segurança, eles são super importantes, né, para você minimizar o risco de você ter acidente nos olhos e também sujeira que vai caindo no olho mesmo, né? E também é a questão da higienização. Então, se você trabalha num local muito sujo por questões de poeira ou mesmo fundições, né, onde realmente tem muita sujeira, a região dos olhos acaba acumulando muita sujeira. Então, nesses casos, o uso da proteção e aumento da higienização é fundamental. Rafael perguntando aqui também, né, quando se faz especificamente um tratamento oftalmológico, etc., dos riscos de parar o tratamento no processo, né?
Essa coisa do brasileiro, né? Começa, saiu o sintoma lá, mas não cumpriu corretamente. Exatamente, né? Isso aí, por exemplo, a gente estava falando sobre conjuntivites, né? Às vezes a gente receita lá um antibiótico, colírio, para ser usado 7 dias, que é o tempo de ação mesmo da maioria dos antibióticos. Com 2 dias a pessoa melhora, os sintomas vão desaparecer. E aí muita gente para o tratamento. E às vezes a conjuntivite volta e volta de forma mais agressiva ainda, né? Teve resistência àquele medicamento. Exatamente. Isso vale para blefarite, isso vale para tratamentos de olho seco, isso vale para quase todo o tratamento médico, né? E nossos olhos não é diferente. Cláudia perguntando a respeito de estrabismo, né? Existe tratamento? Sim, existe o tratamento, né? O estrabismo, o que significa, né? O estrabismo. O estrabismo é quando um dos nossos olhos está torto, né? Ou para direita, para esquerda, para cima ou para baixo, né? Uhum. Então, um dos olhos está reto e o outro está desviado para algum desses lados, né? Isso caracteriza o estrabismo. Dependendo do tipo do estrabismo, né? Você tem tratamentos desde o uso de tampão para estimular a visão no olho que tá desviado, óculos e até mesmo cirurgias, né? De acordo com cada tipo específico do estrabismo, você pode ter uma associação de tratamentos, mas tem tratamento sim. E é uma questão mais estética, de posicionamento ou não? Afeta a visão? Nas crianças, principalmente, né? Se você descobre, por exemplo, um estrabismo com 2 anos de idade, né? Que a criança está em desenvolvimento da visão ainda, você precisa preocupar muito com que aquele olho desviado não perca a função visual, né? Por isso que é importante a gente identificar qual a causa daquele estrabismo, né? Para poder determinar qual o melhor tratamento. Mas num primeiro momento, reestabelecimento da visão, aí num segundo momento, sim, questão estética, né? Muitas vezes você acaba operando depois de uma certa idade pela questão estética. Uhum. A Ruth aqui, não é? Perguntando a respeito de rinopatia diabética. Retinopatia diabética, né? A retinopatia diabética, ela é a principal complicação ocular, né, do diabetes. Quando a gente fala em complicação do diabetes, a gente está falando em pacientes que não cuidam bem da doença, né? E nós estamos falando também do tempo de doença. Então, mesmo aqueles pacientes que cuidam bem do diabetes, mas são diabéticos há muitos anos, os riscos de retinopatia começam a ficar mais frequentes. Então, o que é a retinopatia? A retinopatia é um machucado na retina, né, ou por sangramento, ou por entupimento de alguma veia, de alguma artéria, em decorrência das complicações do diabetes, né? O diabetes ele é uma doença traiçoeira, ele é uma doença que afeta o organismo de uma forma geral, às vezes silenciosamente. Então a gente recomenda que todo paciente diabético seja avaliado a cada 6 meses, pelo menos, por um oftalmologista para ser feito o exame do fundo do olho. Aí neste exame, a gente vai identificar se a pessoa tem a retinopatia diabética ou não. Se você identifica uma retinopatia diabética no início e você inicia o tratamento da forma correta, a pessoa não tem prejuízo na visão. E se você deixa aquela lesão silenciosamente e caminhando, a pessoa pode ficar até cega. Tem pacientes cegos por complicações de retinopatia diabética. E isso é conjunto com o tratamento de diabetes, né? Não adianta nada... nada... tratamento de diabetes, exatamente. Então, suponhamos que eu identifiquei uma retinopatia diabética. O que é o primeiro tratamento? Controle rigoroso do diabetes. Aí, em segundo lugar, o tratamento específico para aquela retinopatia. Perfeito. Em separado não vai funcionar. Não funciona. Você pode fazer o melhor tratamento oftalmológico do mundo. Se a pessoa não cuidar do diabetes, o tratamento não adianta nada. É por isso que é bom a gente pontuar isso também, né? Porque é o conjunto da obra aí que vai funcionar. É o conjunto da obra. Perfeito. Daltonismo, né? É a pergunta do Caio aqui, não é? Que é essa dificuldade específica de algumas pessoas em identificação de cores. Exatamente. Começou a circular na internet muitos vídeos, né, de óculos que fazem essa compensação, etc. É fato isso? Funciona? Na verdade, é assim, o daltonismo ele se caracteriza por uma deficiência que nós temos, que as pessoas têm na retina, nos receptores da retina, que são responsáveis pela definição de cores, né?
Se você tem um defeito naquele receptor, a pessoa pode ter dificuldade com algumas cores, principalmente o verde e o vermelho, tá? Que são os mais comuns. É raro o daltônico de azul. Exato, é muito raro, raro. Eu, particularmente, nunca atendi um paciente que não seja o verde e vermelho, que são os clássicos. Que aí é verde, vermelho e azul que compõem todas as cores depois na combinação. Exatamente. Então, assim, na verdade, o tratamento do daltonismo, se você faz o diagnóstico, a pessoa aprende a conviver com isso, né? Agora, hoje, com o aumento da tecnologia, sim, existem óculos que acabam filtrando essas cores e dando uma qualidadezinha um pouco melhor. Mas ainda é muito precoce, é difícil o acesso a esses óculos, né? A gente não sabe a procedência ainda, como é que está sendo. Então, eu acho que vai chegar uma coisa boa, mas ainda está muito no início. Ainda é um processo aí nessa... Mas eu não caracterizo o daltonismo como uma doença, é uma condição. E nunca vi pessoas com problemas na adaptação do dia a dia por conta disso. É mais entender o processo aí. Entender o processo. E a pessoa vive tranquilamente. Para se adaptar. Exato. Né? Eu me lembro de uma colega de faculdade na época que fazia designer, ou seja, está completamente ligado a cores, né? E que nos programas ela decorou os números, né? De tal a tal é tal escala de cor, etc. E ela trabalhava pela numeração, não só na visão, né? E se dá muito bem profissionalmente porque ela tem exatidão numérica, né? Nosso olho às vezes engana. Muito. As pessoas que têm certa dificuldade acabam tendo até mais facilidade porque acabam se diferenciando em algumas coisas, né? Coisa simples mesmo, vamos pegar o farol de trânsito, né? Todo mundo sabe que o de cima é o vermelho, laranja no meio e o verde embaixo, isso é um padronizado. Então, a pessoa pode ser daltônica que ele acendeu em cima, ele sabe que é o vermelho. Exatamente. Né? Já se tem aí um planejamento para essas condições que não são raras, né? A gente tem um percentual da população que tem. Sim, muitas pessoas nem sabem que tem, mas sim, um percentual relativamente grande de pessoas daltônicas. Perfeito. Também aqui uma pergunta a respeito de deslocamento de retina, doutor, o que causa e como tratar? O deslocamento de retina ou descolamento, né, a gente pode usar qualquer um desses dois termos, né, o próprio nome já fala, é uma rasgadura, a retina descola do olho, né. Existem inúmeras causas, desde traumas espontâneos, descolamentos espontâneos, né, que é a grande maioria. Os pacientes podem descolar a retina espontaneamente em alguma etapa da vida, principalmente depois dos 60 anos de idade. Pacientes com miopia muito alta são pacientes que têm uma probabilidade maior de descolamento de retina. O diabetes, né, que a gente acabou de falar, é uma doença que, quando o diabetes não está controlado, ele pode, pelo processo inflamatório na retina, pode também levar a um descolamento da retina, né? Então, basicamente, eu acho que as causas principais são essas que eu falei aí. Perfeito, não é? Mas é isso, né? Buscar ajuda médica o mais breve possível para tratamento. O tratamento do descolamento da retina, ele é 100% cirúrgico, né? Então, você precisa identificar o local que a retina descolou, baseado no tipo do descolamento, no tamanho do descolamento, você vai colar ela de volta, né? Como um processo cirúrgico. E aí, esse processo de cola da retina, ele é de acordo com o tipo, com o tamanho do descolamento. E Maria Eugênia aqui perguntando a respeito de olho preguiçoso. Existe isso de fato? Não, na verdade, não, né? Assim, vamos classificar. O olho preguiçoso, vamos considerar aí um paciente de mais de 40 anos, né? Que começa a ter dificuldade para perto. Então, a gente pode falar que é um olho preguiçoso para perto, mas que ficou cansado em decorrência da idade, né? E também existem pacientes que podem ter um olho mais fraco do que o outro. Então, suponhamos que o paciente tenha lá grau normal, 100 graus num dos olhos, outro olho tem lá, por exemplo, 5 graus de miopia. Então, aquele olho com 5 graus de miopia, ele tem uma qualidade visual pior do que aquele olho que não tem nada. Então, muitas pessoas falam, um dos meus olhos é preguiçoso. E acabou virando esse termo também nessas condições, né? Mas o nosso olho ele não é preguiçoso, pelo contrário, ele é trabalhador, né? A gente usa a nossa visão o tempo todo e o olho está trabalhando, só não trabalha quando a gente está dormindo, né? Às vezes ele cansa como a gente cansa. Exatamente.
Ângela aqui perguntando a respeito de ceratocone e se tem causa genética. O ceratocone, o que caracteriza, né? Na parte da frente do nosso olho, nós temos a nossa córnea, né? Que é uma lente que a gente tem, a principal porta de entrada para a luz, para as imagens, é a nossa córnea. Se essa córnea, ao invés dela ser redondinha, ela for bicuda para frente, como um cone de estrada mesmo, a gente chama de ceratocone. Cerato vem de córnea e cone do cone mesmo. O ceratocone pode acontecer pela questão hereditária, né? Os pais com ceratocone, os filhos têm uma probabilidade maior. E alergias, né? Então, crianças muito alérgicas que coçam demais o olho, aquela coceira por muito tempo, com uma intensidade grande, pode gerar uma deformidade nessa córnea, de modo que vire um ceratocone. Então, basicamente, causa hereditária e coceira no olho nos pacientes alérgicos. E isso vai deformar a visão. Vai deformando a córnea. Obviamente que existem ceratocones muito pequenos, que as pessoas não têm sintoma nenhum. Existem ceratocones muito grandes e muito agressivos, com pacientes que precisam, inclusive, às vezes, de transplante de córnea, né? Então, você tem que classificar o ceratocone, ver qual é a repercussão visual que aquele paciente tem. A partir daí, você determina o tratamento. Porque o complicador é justamente esse, não é? Você não tem como corrigir o problema. Não, ceratocone você não corrige o problema. Uma vez que a pessoa tem ceratocone, você pode fazer até um transplante de córnea que a deformidade da córnea vai continuar. Então é importante a gente classificar o ceratocone, principalmente nos crianças e adolescentes, e propor tratamentos para acompanhar se está havendo crescimento daquele ceratocone ou não. Se estiver havendo um crescimento de modo que possa levar a um prejuízo visual, você precisa agir, cirurgicamente falando, ou até mesmo com o uso de colocação de algumas anel, por exemplo, de silicone ali no olho, para desencurvar aquela córnea e melhorar a qualidade visual. Perfeito. Para encerrar, não é, a Lúcia colocando aqui a importância da ação preventiva, né, doutor? De ter uma rotina de ida ao médico, de avaliação dos olhos. Eu acho que essa última pergunta foi até muito legal, porque ela vai resumir tudo que a gente acabou de falar aqui na nossa entrevista, né? A gente recomenda, a partir do nascimento, que as crianças já tenham uma primeira avaliação oftalmológica, depois em idade escolar, né, para a gente ter uma ideia de como que está a formação do olho, e depois consultas frequentes, né? Muitas vezes é impressionante a quantidade de diagnósticos que a gente faz e impede que a pessoa tenha um prejuízo visual no futuro com uma simples consulta de rotina. Perfeito. Doutor, gratidão sempre pela presença, pelas orientações. Esperamos aí, né, um ótimo final de ano, né, as festas, passagem de ano, e que no próximo ano, em 2025, a gente continue contando aqui com a sua companhia. Eu que agradeço aí o convite, né? Sempre que me convidarem, eu venho com o maior prazer. Também desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí para vocês aqui da TV Educador e para todo mundo que está nos assistindo, né? E que 2025 seja um ano de bastante paz e saúde para todos nós.